Amados irmãos, Salmo de número 137 é o texto da nossa reflexão nessa manhã. Tem muito a ver com a nossa prática de oração em meio às lutas. Por isso é um salmo complicado. Para o intérprete, é daqueles textos que Pedro fala a respeito de Paulo. Alguns textos que Paulo escreveu, que o apóstolo Pedro sofria um pouco para entender. Não só se Pedro sofreu, quem sou eu, né, irmãos, para não sofrer também. Há alguns textos que nós batemos o olho, a gente lê a primeira vez na palavra de Deus e a gente fica meio assustado. Você fala, o que esse texto está dizendo? Não é? Aí você lê a segunda vez, a terceira vez, e aí você vai lendo, vai fazendo referências, cruzamentos bíblicos. E aqui não foi Davi que escreveu o 137. Porque o Salmo 137, a grande luta dos intérpretes, dos estudiosos do Antigo Testamento, é saber se ele foi escrito no período do exílio, enquanto eles estavam no momento do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor enviou seus exércitos, e no ano 587, 586, Jerusalém é destruída. Então, é possível que tenha sido escrito naquele momento em que o povo estava, como está escrito aqui no versículo 1 e daqui em diante. Pode ser que por conta dos verbos hebraicos tenha sido escrito um pouquinho depois, mas de alguém que vivenciou aquela cena toda, que viveu tudo aquilo. E qual é a resolução para isso? Não sei. Eu sei que ele foi escrito de um fato real, de algo histórico, verdadeiro na vida do povo de Deus. E eu sei que ele serviu para eles lá no passado. Então serve para nós aqui no presente. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então? Onde eu parar, você continua. Tá bom assim para você? Não é um, eu, dois, você não. Aqui assim é muito fácil. Vamos ver se você está atento. Vamos lá. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Mas como podemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Lê você o 9. E aí, como é que você explica isso aí? Irmão. Vamos do começo. Vamos devagar. O tema hoje do sermão é cuidado. Cuidado. Fala comigo, cuidado. Olha para quem está do seu lado aí e fala, cuidado, menino. Cuidado. Nem tudo que você acha que entendeu, você entendeu. Cuidado. Nem tudo que você lê à primeira vista, né, como um músico, né, pega a partitura e já sai lendo de primeira vista, nem sempre a gente consegue interpretar uma canção como ela deve ser interpretada. Existem dinâmicas na música. Existe a parte forte, a parte fraca. Por isso que às vezes você vê o regente
fazendo assim para o coral, ó. Não é? Aí você vê, às vezes, o líder do louvor, e aí tem alguns irmãozinhos que tocam comigo e falam, ih, pastor Tom, ele já vai, porque daí eu faço. Os meninos têm que seguir a dinâmica da música, ué. Nem tudo que a gente acha que entendeu, entendeu. Cuidado. Falando da palavra de Deus, há textos que são mais difíceis de se estudar, como eu dizia. Mas esse aqui foi escrito, então, relatando um fato histórico. É verídico. Não é um conto, não é uma historieta aí que foram uma poesia que nasceu no coração do poeta e ele saiu escrevendo. Porque sim, porque ele quis. Não. É o contexto do exílio. Você se lembra que quando o profeta Jeremias fala da queda de Jerusalém, a cena é triste, irmãos. A cena é complicada. Capítulo 39 de Jeremias. Capítulo 52 de Jeremias. E aí depois, para você entrar um pouco mais no que aconteceu, você pode ler o livro de Lamentações. Se você quiser ver um pouco mais de uma perspectiva dos reis de Israel, você vai para o segundo livro dos reis, do capítulo 24 ao 25. Se você quiser ir um pouquinho mais, segunda Crônicas dos Reis, e você vai estar lá no capítulo 36. Vai dar para ver um pouco mais. Agora, se você quiser entender um pouquinho melhor a respeito da geografia, do versículo 1, as margens do rio da Babilônia, daí você vai para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Hoje eu quero ver se quem está lá nos versículos está com o dedo bom. E se você está com memória boa. Porque um texto como esse nos obriga a ir para a lei de Moisés. Então estou falando do quê? De Gênesis, Êxodo, o que mais? Levítico. A EBD já está começando agora, irmão. Você precisa voltar para a lei. Você pega um texto difícil, você precisa ir para os profetas. Maiores, menores, você precisa ir para os salmos, você precisa ir para os evangelhos. E você precisa ir para as cartas de Paulo, de Pedro, de João. É um trabalho, irmão. É um trabalho bom. Para você entender o contexto aqui. Os profetas vão nos ajudar. Agora, queridos, nós estamos diante de um salmo de lamento. É um salmo de lamento, é de dor. Alguns estudiosos chamam esse tipo de salmo de a narrativa da escuridão da alma. Ou o choro de quem está na noite escura. O choro pode durar uma noite, lembra? Mas não é uma noite apenas. A ideia de noite ali é a ideia de trevas, é a ideia de luta, de sofrimento. E que pode até ser meio-dia, mas para você é trevas. É escuridão, porque a luta é grande. Então aqui nós estamos diante de um salmo de lamento. E o salmo de lamento pressupõe duas coisas, muitas outras coisas, mas especialmente duas coisas. Primeira, desorientação. É alguém que está numa luta tão grande, tão difícil, tão complicada, e que é crente, porque escreveu, é crente, mas está desorientado. Está meio sem rumo, não está conseguindo enxergar bem a vida. Você já passou por isso? Passou não, né? Você nunca passou por isso. Dá um desequilíbrio, sabe como que é? Você olha e você não consegue ler direito o comportamento das pessoas que estão próximas a você, as mais distantes. É tempo de desorientação, de desequilíbrio. Escuridão da alma. Alguém que se sente abandonado, injustiçado, ameaçado. É ruim, né? É bem ruim. Além da desorientação, uma outra palavra importante quando você lê um salmo de lamento é honestidade. Honestidade. Sabe por quê? Porque o salmista põe para fora o que a gente geralmente não põe. A gente fica meio enrustido ali. A gente está com a raiva danada, aí a gente fala para outras pessoas. Mas na hora de orar a gente não fala para Deus. A gente fica com a boca fechada, né? Deus, obrigado por esse alimento, por esse almoço, por essa janta, por esse café da manhã, amém. Mas a coisa está ruim, está terrível.
E você não consegue falar para Deus a sujeira que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Nos Salmos de Lamento. Os poetas são bem honestos. É por isso que você vê eles gritando: Senhor, até quando, Senhor, te ocultarás? Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o injusto massacre o justo? Senhor, o Senhor está surdo? O Senhor está cego? Olha o que o salmista está dizendo. Parece até heresia, uma oração herética, uma oração de um ateu, né? Deus, suas mãos estão amarradas, o que o Senhor está fazendo aí no céu? Está chamando Deus de preguiçoso. Olha o olho da Rachel até. Pum. A gente às vezes tem até medo de ler alguns salmos de lamento. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor se esqueceu de mim. Salmo 88, irmãos, é outro desse tipo aí. Então o Salmo de Lamento, ele traz um cidadão que é servo de Deus, mas que passa uma luta muito tensa e que por isso está sem rumo, mas ele não está totalmente sem rumo, porque ele sabe com quem falar. Mas ao mesmo tempo, ele é honesto, ele põe para fora a realidade, os sentimentos, o que o abate, o que aflige a sua alma. Então você está diante desse salmo. Amados irmãos, são 2 estrofes esse salmo. Então nós vamos terminar rápido. São 2 estrofes apenas. Do 1 ao 6 é a primeira. E a primeira estrofe fala para a gente do cuidado. Cuidado. Há uma inversão muito interessante nesse salmo. A primeira estrofe parece que é mais ortodoxa. Parece que é de um ser mais crente, mais apaixonado. Só passa seu olho rapidinho. Olha, quando ele fala lá que pendurou nos salgueiros as harpas, né? Fala daqueles que oprimiam, dos cativos, e pediam canções, falava para que eles ficassem alegres e cantassem cânticos de Sião. Você sabe o que é cântico de Sião aqui? É o Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Falando do monte de Deus, do monte do qual eles adoram Deus e onde Deus se manifesta. Sião é uma colina ao norte de Jerusalém, onde foi construído o templo. Então é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta. E ele está dizendo que os inimigos que haviam acabado de massacrá-los, estavam dizendo: e agora? Como é que você vai cantar, hein? Aquela música que você cantava lá em Sião, dizendo que o Senhor dos exércitos estava com você. Mas cadê o seu Senhor dos exércitos, se o meu exército acabou de destruir sua cidade? Cadê? Cadê o seu Deus grande, o Deus de todos os povos, se o meu povo massacrou vocês? Fiquem alegres agora, vamos lá, cantem, sorriam, cantem músicas de adoração ao Deus de Sião, cantem as canções de vitórias de vocês agora. É isso que os babilônios estão fazendo com eles. Quero ver se sai louvor dos seus lábios agora. Porque cantar em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus... Olha o que você está falando, em todo o tempo eu vou louvar. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. E os inimigos agora estão perguntando: cadê o louvor? Oh, cadê? Cadê nos seus lábios o louvor? Cadê a alegria que você tinha em Deus? E aí parece que eles respondem de uma forma muito cristã, muito correta. Mas como nós poderemos entoar cânticos se a nossa alma está no pó, abatida? Se de verdade a gente está vendo a dor, o sofrimento, o luto. Nós perdemos jovens, nós perdemos crianças, nós perdemos mulheres grávidas, muitos dos nossos anciãos foram assassinados, os muros foram derrubados, o templo foi profanado, os utensílios do templo foram levados para a Babilônia, está destruído, Sião não existe mais. E a pergunta dele é essa, deles, né? Porque aqui são eles, é um salmo do nós e não do eu. Como nós vamos fazer isso? Em terra estranha. Eles estão dizendo, não dá mesmo para
ter alegria, e não dá mesmo para cantar agora, porque Sião está no chão. Até rimou, né? Sião está destruída. Não tem como louvar. E aí, olha como ele é patriota, nos 5 e 6. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, aí ele começa a falar que eu fique com paralisia na minha mão direita, porque era a mão que tocava a harpa. Se eu me esquecer de você, que o meu corpo trave, que eu fique mudo, a ideia da língua colar no céu da boca é essa, que eu não fale nem uma palavra mais. E a gente lê no primeiro momento, cuidado, 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 porque parece que é uma oração muito correta, muito certa, é uma canção orada ou uma oração cantada muito certa, mas você está errado. Cuidado com esse tipo de postura aqui. Lembra que ele está sendo honesto. É o que está saindo da alma. Cuidado como você se posiciona diante do sofrimento. Cuidado com as suas posturas diante do sofrimento e com as orações que você vai fazer nesses momentos. Cuidado. Cuidado. Porque aqui você tem um povo apático. O que é apatia? O que é? Tem um povo depressivo aqui. Você tem um povo entregue ao sofrimento. O sofrimento é mais forte que Deus para eles. A dor é muito maior do que o Todo-Poderoso do Universo. Aí o discurso acabou. A tristeza da terra cobriu a alegria que eles tinham do eterno. O passageiro tocou, eles entraram na realidade do temporal e se esqueceram do eterno. Cuidado. Cuidado com a postura que você toma no momento de sofrimento, do vitimismo. É isso que eles estão fazendo aqui. São vítimas. Como que nós vamos cantar? Como que nós vamos orar? Como nós vamos ir na igreja? Com máscara? Como que nós vamos falar do evangelho? Nem pode ir na casa do outro. Não dá para fazer nada. É momento da dor, é momento do sofrimento. Vamos pendurar nossas harpas. Vamos abandonar os dons e talentos que Deus nos deu, porque agora é hora do meu sofrimento. Agora é hora da nossa dor. Então não importa o que Deus nos deu, não importa quem é Deus para nós, o que importa agora é a nossa alma. O que importa agora é o cuidado comigo mesmo. O que importa é o que eu sinto. Não é nem o que eu prego, nem o que eu creio. Cuidado com as suas posturas diante do sofrimento, porque eles aqui estão nessa situação, travados, entregues, paralisados diante das oportunidades de testemunhar quem nós somos em Deus no momento da dor, da luta. Prefere travar do que entrar na lama, tracionar as 4x4 da fé e ir em frente. A estrada é horrível. Mas você é um jipe. Não dá para ficar atolado. Cuidado com as suas posturas diante do sofrimento. Do 4 em diante, um outro cuidado é com o saudosismo. Então, cuidado com as suas posturas diante do sofrimento, porque você pode ficar travado, como eles. Cuidado com as suas posturas diante do sofrimento, porque você pode abandonar a sua responsabilidade do presente, porque você tem saudade do passado. Você entendeu o que eu disse? Cuidado com a sua postura, porque você pode, como eles, dizer, mas agora nós estamos longe daquela realidade. Nós estamos longe daquele momento bom que a gente viveu. Agora é tudo ruim. Não dá para fazer nada agora porque está tudo ruim. Não dá para seguir em frente. Não tem jeito. O saudosismo pode impedir você de ser uma bênção no presente. Eu já vou concluir essa primeira estrofe. Cuidado com as suas posturas diante do sofrimento. Você pode até falar, mas pastor Tom, você está sendo muito insensível com o povo. Muito insensível. Porque eles estão no sofrimento mesmo. Eu não disse que eles não estão sofrendo. Eu disse que a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura em momentos como esse, de extremo sofrimento.
Porque a gente pode ficar travado, parado, apático e saudosista e não fazer nada. Sabe qual é o problema disso? O problema disso é que você, como um bom soldado que deveria ser, você joga suas armas no chão e se rende ao inimigo. E você se entrega. E você dá mais alegria ao seu inimigo do que alegria ao seu Senhor. Porque eles querem ver, olha a pergunta, olha o que eles estão fazendo. Eles estão tirando um sarro, mas eles querem ver. Você tem fé de verdade? Você é crente mesmo? Você acredita mesmo nesse livro que você carrega? Então me prova. É isso que eles estão fazendo. A sua alegria está no seu carro, no seu dinheiro, no seu trabalho, a sua alegria está nos seus estudos, a sua alegria está na sua pesquisa, está na sua busca, no sentido que você entende que é viver e existir, ou toda a sua vida está baseada em quem Deus é e nas promessas que Ele fez a você. Vamos inverter aqui? Os inimigos querem ser evangelizados. Os inimigos querem ser conquistados. Eles querem ouvir algo diferente do que eles já sabem. Um povo conquistado pelo exército inimigo, era o mais comum ele entrar na depressão mesmo. Mas desse povo aqui, até os babilônios esperavam uma atitude diferente. Os babilônios esperavam uma atitude diferente desse povo aqui. Então, se você não tomar cuidado com a sua postura diante do sofrimento, você vai jogar contra o time de Jesus. Você vai jogar contra o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Os ímpios estão clamando. Me mostra, através da sua família, o que é seguir esse Deus. Me mostra, através da sua postura aqui na empresa, o que é ser cristão. O que é pregar o Evangelho? Me mostra agora, aqui na universidade, na roda aqui, que tem os meninos, as meninas aqui, meio... Você sabe como? Agora eu quero ver qual que é a sua postura. Me dá provas do seu cristianismo. Os inimigos estão pedindo para ser evangelizados. Mas a apatia e o saudosismo não deixam eles fazerem isso. Não estou sendo insensível. Jeremias 29:5. Consegue? Jeremias 29:5. Não sou eu quem reprova essa atitude. O profeta Jeremias aqui, usado por Deus, e sabendo da postura que o povo ia tomar diante do sofrimento, Deus sabia, assim como Deus sabia que quando o povo saísse do Egito, o Mar Vermelho se abrisse e eles chegassem do outro lado no deserto e sentissem sede e fome, eles iam blasfemar. Eles iam querer voltar para o Egito. Deus sabia que esse povo do exílio iria abandoná-lo também. Não iam manifestar diante dos inimigos o que eles deveriam. E olha só, aqui é Deus falando através de Jeremias qual deveria ser a postura desse povo aqui. Olha só. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí onde? Onde? Não diminuam. Procurem a paz da cidade. Procurem a paz da cidade. Para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, o quê? Irmãos, você viu? O que Deus espera de nós? Postura de um missionário, de um fiel, de um crente. Mesmo no exílio, mesmo no seu momento mais dolorido, não é na sua força que você vai conseguir construir casas, plantar pomares,
criar filhos, casar, levar a vida. Não é na sua força. É na força desse Deus que promete nos tirar do exílio. Promete nos tirar da tempestade. Promete que, ainda que nós passemos pelo fogo, ainda que nós passemos pelas águas, nós não seremos queimados, nós não vamos nos afogar, nós não estamos abandonados nunca. Ele está conosco. E Ele estende a sua forte mão para nos livrar no momento certo. Você crê nisso? Então você precisa viver isso. Você precisa orar isso. Você não pode se entregar à sua dor. Você não pode se entregar ao seu momento. Você precisa continuar sendo testemunho vivo de Deus entre os babilônios desse tempo. Quem são os babilônios desse tempo? Você sabe. Você precisa continuar. Na segunda estrofe, o que a gente aprende é que, além de tomar cuidado com a nossa postura diante do sofrimento, você entendeu bem, a gente precisa tomar cuidado com o nosso senso de justiça. Cuidado com o seu senso de justiça própria. Como é que termina o salmo mesmo? Volta lá. Olha o versículo 9, irmão. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los com o seu olhar de hoje. Você consegue orar pedindo isso aí para Deus? Consegue? Senhor, esmaga os bebês do Putin. Senhor, esmaga as crianças do Talibã, do ISIS, daqueles homens malignos, maldosos. Consegue? Consegue não. Então a Bíblia está errada. Olha o que ele diz mais. Você, no 8, Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que retribuir o mal que você fez a nós. E agora, hein? Na universidade tem essas pegadinhas aí que eu sei. Como é que você explica agora um Deus bondoso, amoroso, o amor, o amar os vossos inimigos e orar pelos que te perseguem, se você agora está orando para Deus matar os filhos deles? E você está até pedindo para Deus retribuir a eles o mal e não o bem. E agora? E agora? Como é que você resolve esse problema aí? Como é que você prega o amor agora? Como é que você fala de dar comida ao seu inimigo se ele tiver fome e água para o seu inimigo se ele tiver sede? Sendo que ele aqui está orando para Deus arrebentar com os inimigos dele. Deus destruir os inimigos, aniquilar os inimigos. Como é que você explica, irmão? Cuidado. Lembra que o negócio hoje aqui é cuidado. Porque você pode ler desinformado e você vai pensar errado, vai ensinar errado e vai até tirar esse texto da sua leitura devocional. Você não vai nem querer orar o Salmo 137. Você sabia que a Igreja Católica Apostólica Romana tirou esse texto de circulação? Sabia? E não só esse, mas todos os textos desse viés, a Igreja Romana proibiu de ler em seus momentos de devocional. Sabia disso? Nós conhecemos esse tipo de salmo. Eu vou ter que correr bastante. Vai ser, agora vamos apertar o cinto. Esse tipo de salmos são conhecidos como salmos imprecatórios. Mas imprecatórios aqui, de amaldiçoar o inimigo, ou de desejar realmente a destruição do inimigo, não é uma categoria de salmos, porque nós temos salmos que são hinos de louvor, nós temos salmos de sabedoria, de sapiência, nós temos salmos que são de lamentos, como esse. Então, imprecatório é um pedaço do salmo, é como que uma subcategoria. Você está entendendo, irmão? Quando a gente lê, tem salmo que é de ação de graças, né? Tem salmo que é de louvor, que é o louvor de toda a nação, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele deu a toda a nação. Mas tem salmo que é de choro, como a gente está vendo. E dentro dos salmos de lamento, geralmente você vai encontrar um pedaço da oração que é uma imprecação, que é amaldiçoar. E aí você diz assim, mas
Quantos salmos tem assim? Vou falar só alguns rápidos. Salmo 5, Salmo 10, Salmo 7, Salmo 10, Salmo 12, Salmo 35, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 70, Salmo 69 também, 83, 94, 109, 137, 140. Alguns deles são orações inteiras de amaldiçoar o inimigo. E olha só alguns deles. O 5:10 diz assim: declara-os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Olha esse aqui que bonzinho, a oração que ele fala, ó, 58:6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais dos leõezinhos, alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará, olha isso, banhará os pés no sangue do ímpio. É oração. E tem muitos outros assim. Você diz, isso não tem nada a ver com Jesus, com cristão. Isso não tem nada a ver. Em precatório, Moisés fez isso com Faraó, sabia? Moisés amaldiçoou Faraó enquanto abençoava o povo de Deus. Noé amaldiçoou Cã, abençoou os outros 2 filhos, mas amaldiçoou um. Você lembra disso ou não? Você fala, mas isso é no Antigo Testamento, pastor. Eliseu amaldiçoando, você lembra? Você fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Aí vem esse povo moderninho, né? Com a maquininha amarela para ler a Bíblia, os moderninhos. Diz assim, não, na Bíblia não vai ter isso. Isso é coisa do Antigo Testamento. Lá era sangue, era violência. Agora o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é muito bravo, muito raivoso, muito vingativo. Não é nada disso, irmãos. Está errado. Pedro amaldiçoou Simão quando tentou comprar os dons. Você lembra de Atos? Capítulo 8? Simão, quanto tem que pagar para ter o dom de abençoar o povo? Olha o que Pedro fala. Maldito seja você e seu dinheiro, miserável. Você não tem parte nenhuma conosco nessa bênção. Simão fica assustado. Não, pelo amor de Deus, faz isso não, Pedro. Ora por mim. Pede perdão por mim. Paulo amaldiçoou também Alexandre e Mineu. Sabia disso? Mas deixa eu te falar uma coisa a mais. Jesus amaldiçoou muita gente. Sabia? É só você ler Mateus 23. Mateus 23 são sentenças gigantescas de Jesus amaldiçoando fariseus, falsos mestres. E se você for em Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, você vai ver oração imprecatória, sabe onde? Sabe onde? Lá no céu. A alma dos justos, que já não estão em pecado, está clamando. Até quando, Senhor? Olha lá. Pode pôr no 9, por favor. Ah, não, já está no 10, tudo bem. Era só para dizer que é a alma dos justos mesmo. Você tem certeza? Até quando, Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Estão diante de Deus. Então, cuidado com o seu senso de justiça moderninho. Só para a gente finalizar, você tem que levar algumas coisas em conta aqui na oração. Primeira coisa, é a palavra de Deus. Você não pode tirar o Salmo 137 daqui. E se está aqui é porque tem ensino para mim e para você. É a palavra de Deus. É um salmo de lamento, que tem uma oração imprecatória, de amaldiçoar o inimigo. Mas é a palavra de Deus. Está aqui. Imprecação não é feita a qualquer um. A imprecação é feita a Deus. Ele está orando a Deus. Então ele não está orando a um ídolo, não está fazendo um trabalhinho numa mesa branca, azul, amarela, quer a cor que seja. Não é a vingança de um pecador contra outro pecador. É isso a diferença de Mateus 5,44. Você não tem o direito de se vingar de ninguém. Você não tem o direito de odiar ninguém. Você não tem o direito de você amaldiçoar alguém que você não gosta. Sabe quem eram os inimigos de Israel? Os samaritanos, os gentios. Tinham algumas razões culturais, éticas, políticas,
E Jesus diz: vocês não podem odiar ninguém assim. Mas aqui não é um salmista odiando uma pessoa. Olha o contexto terrível da guerra. Você sabia que na guerra, outra consideração que você tem que fazer, eram deuses lutando entre si? Então aqui não é luta de alguém que está falando assim: Deus, mata minha sogra porque ela fala muito mal de mim, essa mulher é miserável, não tem salvação para ela, derrama o sangue dela. Não é isso. Senhor, eu aprendi com o pastor Tom que eu posso amaldiçoar. Cuidado, irmão, eu não falei isso. Aqui é uma luta, há uma luta entre o Deus de Israel e Bel, o Deus da Babilônia. São os babilônios zombando do Deus de Israel, e agora ele está certo. Na primeira vista parece que ele está certo na primeira estrofe e errado na segunda, mas é o contrário. Ele está errado na primeira estrofe, como a gente viu, postura diante do sofrimento, mas ele está certo agora, com o senso de justiça, porque não é a justiça dele, gente. Ele não está buscando o bem-estar dele, ele não está lutando pelo nome dele, ele está pedindo a Deus que faça pelo seu nome, por causa da sua glória, por causa do amor ao seu povo. Você entende? Tem muita diferença. Outra coisa que você precisa entender aqui é a diferença entre teocracia e democracia, para a gente finalizar. Tem muito estudo aqui ainda, irmão, mas olha, teocracia tem muita diferença de democracia. Democracia é a glória dos homens. Nós decidimos o que a gente quer aqui. Eu voto e você não vota. Se você votar naquele, você não é meu irmão. A gente briga, né? Por causa de partido, por causa de ideologia, blá, 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 blá. Mas você tem que entender que há uma diferença gritante entre democracia, pensamento dos homens, glória dos homens, vaidade dos homens, roubo dos homens, corrupção do coração dos homens, e teocracia. Lei de Deus, vontade de Deus, direção de Deus, glória, santidade, amor de Deus. Tem muita diferença. E aqui é uma teocracia. O rei desse povo é Deus. O dono desse povo é Deus. Eles lutam aqui, eles oram aqui, não por causa do nome deles, mas por causa do nome de Deus. E sabe o que, irmãos, para a gente finalizar? Deus respondeu essa oração aqui. Já leu Obadias? Já leu Obadias? Se não leu, é uma tarefa boa para você. No versículo 7 ele pede a destruição de Edom. Leia Obadias. Deus destruiu Edom. Edom desapareceu. Já leu Daniel 5? Quando a Babilônia é invadida? Mene, mene, tekel, parsim. Lembra? Deus respondeu a oração. Porque está certa. Quem está errado somos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vê o povo massacrando o povo de Deus, zombando do nosso Deus, e a gente senta com eles para um churrasquinho, felizes. E a gente não ora para Deus extirpar o mal, para Deus destruir o maligno, para Deus fazer justiça, para Deus fazer justiça. A gente esquece desse tipo de oração. Ó, Deus destrói não apenas o Putin, não é isso. Mas Deus destrói essa ideologia, desmonta Satanás, quebra os grilhões, despedaça o coração desses homens. Deus tira a violência do coração deles, ou com a mesma violência que eles atacam as igrejas, os pastores, os teus amados, retribui a eles, Senhor. É justiça de Deus. Por que a gente não clama mais a Deus por justiça? Quando você vê ele falando das crianças aqui, é porque quando os babilônios entravam, os ninivitas entravam na cidade, os assírios, eles pisavam a cabeça dos bebês recém-nascidos. Eles jogavam as crianças contra as rochas para que elas morressem. Sabe o que mais? Eles abriam as barrigas das grávidas para assassinar o bebê antes dele sair da madre. Você tem ideia do que é violência? Você já reparou nos noticiários agora que eles não têm problema nenhum de mostrar o cadáver dos ucranianos nas ruas? E você está parado com isso? Cadê o clamor do povo de Deus? Cadê as nossas orações? E não é a sua vingança, não é porque você odeia o Putin, não é porque você odeia o que ele faz, é porque você não suporta a injustiça e você clama: volta Jesus, volta, acaba com tudo isso, Senhor, purifica a nossa terra, purifica esse mundo e nos permita ver a tua justiça instaurada, realizada nesse mundo. E a gente nunca mais veja violência, é o contrário.
Cuidado com o seu senso de justiça. E que Deus nos ajude nesse tempo de tanta injustiça. Orarmos mais. Porque você não pode ser apático. E você também não pode ser, mas eu vou pedir isso. Você tem que entender o contexto. É o nome do seu Deus. A palavra do seu Deus. Você tem que ser Mateus 5. Ter fome e sede de justiça. Não própria, mas a de Deus. Oremos por isso, irmãos. E que Deus nos ajude.